dia, amados de Deus, escolhidos, eleitos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Graça, paz, amor, alegria, esta é a nossa saudação em nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos em São Paulo, capital. Estamos felizes porque no próximo mês, hoje já estamos entrando em novembro, e no mês de dezembro, o nosso ministério, a Igreja Cristo Vive em São Paulo, completará 18 anos de vida abundante, de pregação da sã doutrina, de ministério frutífero, cheio de frutos para a glória do Senhor, de vidas transformadas, de vidas abençoadas, de vidas totalmente libertas pelo conhecimento da graça e da verdade trazidas por Jesus Cristo. Graças a Deus que nos tem sempre conduzido em triunfo, nos dá a vitória, é que nós estamos aqui. Estamos começando o mês de novembro em perfeita vitória, em paz, com harmonia. Estamos como quem sonha. Deus é bom. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus é justo. Deus é fiel, Deus é benigno, Deus é compassivo, Deus é manso, Deus é tardio em irar-se, Deus dá tempo para que o homem se arrependa. Deus é um Deus de desígnios, um Deus de planos perfeitos. E a palavra de Deus diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso você está recebendo a revelação da sã doutrina da graça de Deus. Porque isso estava nos planos de Deus. E nada poderia frustrar, nada poderia impedir o agir de Deus em sua vida. Deus é soberano. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. E chegou o momento de você crescer. Chegou o momento de você enxergar além do véu. O véu foi rasgado. As escamas caíram dos nossos olhos. E o Espírito Santo iluminou os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós soubéssemos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória, da herança que temos nos santos. Que bom é viver a genuína graça de Deus. Que bom é viver em comunhão profunda, íntima com o Pai. Que bom é poder ser instrumento de Deus na vida do seu povo, das suas preciosas ovelhas, do seu rebanho. Aqueles que ele com sangue comprou para si, resgatou das mãos do diabo, libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Grande é a obra que Jesus realizou na cruz e que agora manifesta na vida do seu povo. Louvamos a Deus por tantos benefícios. E entre tantos benefícios, existe um que sempre se manifesta de quinta-feira, que é o nosso encontro na Igreja Cristo Vive de São Paulo, que é, na verdade, um refúgio. É o nosso refúgio em graça nesta que é a maior cidade da América do Sul. Que bom é nós podermos todos, ir uns ao encontro dos outros, nos encontrarmos para congregar, para repartir, para amar, para compartilhar, para crescer junto. Que bom é nós nos encontrarmos neste dia, hoje, quinta-feira, na casa de Deus, para adorarmos ao Senhor juntos, em espírito e em verdade, para contemplarmos
a beleza da sua santidade, para chamarmos à existência coisas que não existem, para recebermos informações, revelações, direcionamento, consolo, encorajamento, exortação. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom compartilhar a fé com aqueles que são do reino. Como é bom deixar-nos usar pelo Espírito Santo para sermos bênção na vida do outro. Quinta-feira é dia de culto aqui na Cristo Vive São Paulo e você é nosso convidado. Em São Paulo nós estamos na rua Professor José Leite Oiticica, 250, bairro do Brooklyn. Essa rua Professor José Leite Oiticica, ela é paralela à Avenida Morumbi. Também atravessa da Avenida Chucre Zaidan, em frente a Vivo. Estamos próximos do Shopping Morumbi, do Marketplace, da Ponte do Morumbi. É fácil de você chegar até aqui. Ligue para nós para maiores informações em São Paulo, prefixo 11 5561 4405. Nosso e-mail para contato igreja@cristovive.com.br. E também à disposição de todas as ovelhas está o nosso site, para você crescer ainda mais na graça, no conhecimento, acessando os estudos bíblicos em graça, os programas de TV que já foram ao ar, participando do nosso culto ao vivo, em tempo real, transmitido pelo nosso site. Acesse www.cristovive.com.br. E nesta quinta-feira, eu estou acelerando este assunto para caminharmos para o final do tema Libertados da Potestade do Diabo, que nós estamos há algumas semanas trabalhando, entendendo, compreendendo, né? Recebendo iluminação para os textos que nós não tínhamos esta luz. Estamos crescendo na graça, neste conhecimento, desta doutrina maravilhosa. Estamos nos posicionando, assumindo o nosso lugar neste reino maravilhoso em que o Senhor nos plantou. O reino é dele, ele é o rei, ele é Jesus, ele fez uma obra gloriosa e ele quer que os seus filhos desfrutem dessa posição espiritual que tem hoje, de fato. E não se deixem enganar, iludir ou conduzir nesta terra pelas mentiras do derrotado, pelo legalismo enfermo que domina o nosso país, pelas doutrinas de homens, ensinos de demônios, esta questão do medo, né, dos demônios, dos principados, das potestades, de Satanás. Fizeram Satanás grande, a tradição fez Satanás um gigante. E Deus pequenininho, Deus movido a jejuns dos homens, Deus movido a ofertas, Deus movido a dinheiro, a campanhas, a fogueiras, um Deus movido a reuniões de empresários, um Deus movido a quebra de maldições, um Deus que é movido pelas ações, pelas obras dos homens. Não, amado, não se iluda. Deus não é movido por obras. Deus é soberano. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. E se tem alguma coisa que move o mundo espiritual, é a nossa fé. E a fé é o firme fundamento. Fé é aquela certeza, aquela convicção que está no espírito. Não é aqui na mente, não é uma palavra que se diga, mas ela vem do Espírito. Fé é convicção e certeza de coisas que eu espero, que eu não vejo. Mas eu tenho certeza que a seu tempo Deus manifestará. Isso é fé. Nós estamos aqui por fé. Eu creio nas grandes obras de Deus que estão sendo manifestadas na vida de tantas ovelhas e na sua, e que será manifestada ainda na vida de tantas outras pessoas, coisas grandes, coisas ocultas que nós ainda não sabemos, o Senhor vai nos revelar. Ele é bom, Ele está nesse processo todo, Ele começou uma boa obra na nossa vida, Ele é fiel para completar essa obra. Então, amados, vamos começar novembro, sabe, em grande estilo. Como é que um cristão vive em grande estilo? Quando ele vive por fé. Não por obras, por fé. Quando ele assume
A obra de Cristo, essa sim, consumada na cruz do Calvário, quando ela é assumida hoje. Jesus fez isso. Jesus morreu por mim. Jesus consumou na cruz a minha cura, a minha libertação, a minha prosperidade, a minha vida abundante, a minha família abençoada. Então eu recebo isto agora por fé. Eu chamo a existência. Eu creio em mudanças. Eu creio em transformações. Eu creio na libertação completa da minha família. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio. Ah, mas eu creio. Ah, mas ainda não aconteceu, mas eu continuo crendo. Isto é viver por fé. Isto é uma postura que tem a honra de Deus. Estas pessoas vão ver a glória do Senhor em vida. Vão reinar em vida. Isto só a graça pode conceder, porque é por graça. E como se vive a graça? Por fé, através da fé. Então, vamos crescer um pouco mais, né? E vamos caminhar para o final desse estudo, pelo menos nesse momento. Tem muito mais, logicamente, mas nessa oportunidade, pela TV, eu quero completar esse estudo da nossa libertação do império das trevas, né? E eu estou aqui todos os dias mostrando na Bíblia que um crente, verdadeiramente crente, nascido de Deus, né? Salvo por Jesus Cristo, regenerado pelo poder do Espírito Santo, esse não pode jamais ser possuído por um demônio. Então, nós estamos vendo aqui muitos textos maravilhosos e é importante que você saiba como é que o diabo age hoje, então, na vida de um crente. Ora, ele não pode mais nos tocar. Estou aqui todos os dias, todas as semanas, falando que a Bíblia diz, né? Em 1 de João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, eu sou guardada, você é guardado por Jesus Cristo. E o maligno não nos toca. O Senhor nos libertou dele, das garras dele, do domínio dele, do governo dele, do império das trevas onde ele atua, do mundo que jaz no maligno. E ele nos transportou, o Senhor nos transportou para o seu reino de amor. Este reino é guardado por Jesus. Neste reino nós estamos seguros. Este é o reino eterno. Amados, daqui só para o céu. Não tem volta para o império das trevas. Ora, se Jesus mesmo nos guarda, então nós precisamos compreender como que o diabo hoje age na vida dos crentes. Será que ele pode fazer alguma coisa? É isto que eu quero lhe mostrar. Ele não pode lhe tocar, ele não pode lhe possuir, ele não pode roubar a sua salvação, ele não pode mandar você para o inferno, ele não pode alterar nada que Jesus tenha feito. Então, como é que ele age na vida dos crentes? Porque o alvo dele, para matar, roubar e destruir, é o povo do Senhor. Mas agora, ele não tem mais acesso direto à nossa vida. Nós que já somos salvos. Então, como ele age? Ele age atrás de ciladas. E eu quero lhe mostrar que ele usa aquilo que ele conhece muito bem, que são o quê? As fraquezas da nossa carne. Nós já estivemos no império das trevas. Nós já andamos segundo o curso deste mundo. E quando nós estávamos lá, outrora, nós tínhamos, logicamente, as nossas quedas. Nós tínhamos as nossas brechas na carne muito bem abertas. E o diabo as conhece. Até porque na nossa carne estão aqui os atributos de Satanás. Porque a carne nunca se converte. A carne não se aperfeiçoa. Por isso, qualquer obra da carne, qualquer sacrifício na carne, qualquer intenção de santificar a carne é vã. Não pode. A carne não aproveita para nada. Então, o apóstolo Tiago, ele diz assim no capítulo 1, para você entender como é que o diabo age hoje, né? Na nossa vida. Se nós lhe dermos lugar. Conforme Tiago 1, 14,
13, 14, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, tentação não vem de Deus. Ao contrário, cada um é tentado. As pessoas dizem assim: Satanás está tentando. Satanás não tenta. Quem que tenta? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça está na carne. Quando esta o atrai e seduz. Então, a nossa carne é que é perigosa, amados. Ela se abre. E se ela se abre com vontade, ela cobiça. E a cobiça da carne é o pecado. Ela cobiça o erro. Ela tem desejo pelas coisas más, pelas coisas contrárias a Deus. E quando nós somos tentados pela cobiça da nossa carne, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a cobiça, se ela não for bloqueada, se nós não, levarmos cativos os nossos pensamentos, subjugarmos a nossa carne, essa cobiça diz que ela nos seduz. O que é uma sedução? Quando que uma pessoa está seduzida? Quando ela está entorpecida, quando ela está cega, quando ela não tem mais controle. Então veja, a carne tem desejos, concupiscências fortes. A carne tem fome de pecar, de errar. A carne tem cobiças. O que é cobiça? Eu quero aquilo que eu não posso. Eu quero aquilo que é errado. Eu quero fazer aquilo que Deus não aprova. Eu quero fazer aquilo do velho homem. A carne tem cobiças. E se essas cobiças, elas ficam um tempo ali, nesses desejos, nós vamos sendo seduzidos, entorpecidos. E a Bíblia diz aqui, olha só. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja, por que o crente peca? E a Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então nós somos salvos, o diabo não nos toca, nós estamos no reino do Filho do seu amor, o Senhor nos guarda, o maligno não pode fazer nada, mas nós pecamos. Por que nós pecamos? Porque nós continuamos com uma carne que tem concupiscências, cobiças, desejos enganosos, fome pelo erro, pelo errado. E se isso nós damos brecha para a carne, se nós damos vazão à nossa carne, se nós damos espaço à nossa carne, por causa da cobiça, essa cobiça começa a nos seduzir. E a Bíblia diz aqui, então a cobiça, depois de haver concebido, pronto, ela foi nos seduzindo, e nós cedemos. E aí, depois da concepção, já estamos seduzidos, o que acontece? Dá à luz o pecado. Aí é fácil, amado. Depois da cobiça, entra a sedução. A sedução cega. E aí o crente, muitas vezes, vai e peca. E quando dá à luz o pecado, uma vez realizado, consumado, gera a morte. Não é necessariamente a morte física. Pode ser também, porque tem pecado para a morte, diz a Bíblia. Mas gera morte de muitas coisas. Gera morte de casamento, gera morte de relacionamento, gera morte financeira, gera morte de um sonho. O pecado gera a morte da saúde perfeita, não é? O pecado gera a morte de relacionamentos familiares, o pecado gera a morte de realizações pessoais, o pecado gera a morte de ministérios, tantas coisas. Agora, não é que a pessoa deixa de ser salva, deixa de ser crente, não. É que ela deixou a cobiça que está na carne lhe seduzir e aí então ela pecou. Agora, onde entra o diabo nessa história toda? O diabo entra, amados, com as circunstâncias. Ele entra com subterfúgios. Ele entra com aqueles que são dele, que ele ainda energiza, porque estão no império das trevas. Quantas vezes, veja, você vai entender bem, nós somos salvos. Nós todos estamos no reino de Jesus Cristo. O maligno não nos toca. Mas, de repente, a nossa carne tem uma cobiça por termos um negócio próprio. A nossa carne, não que seja errado, mas a nossa carne quer porque quer.
Não quer esperar Deus nos dar o sinal, não quer esperar o tempo de Deus, talvez para abrirmos um comércio, a nossa empresa, o nosso escritório. E aí a nossa carne começa a cobiçar e nos seduzir. Não, tem que ter, tem que ser agora, o outro tem, o outro se deu bem, eu também quero, e pá, e pá. E a carne começa a seduzir. E o que o inimigo faz então? Ele não pode nos tocar. Ele pega alguém do império das trevas e ele diz, vá lá. E, sabe, faça um convite, favoreça essa cobiça da carne, daquele crente. Proponha uma sociedade. Você está percebendo? E aí a cobiça da carne. A pessoa está seduzida. Aí vem um energizado do inferno, às vezes um ímpio com cara de bonzinho e diz, você, vamos montar um negócio, vamos ser sócio. E a pessoa diz, não, mas eu não tenho os recursos. Eu entro com o recurso. Você entra com o seu trabalho. Você percebe? Aí diz, era isso que eu queria. Pronto, Deus abriu as portas. Deus? Deus nada. Foi uma cobiça da carne. A pessoa foi seduzida. O diabo, então, armou uma cilada, pondo um energizado dele para lhe passar a perna, para lhe puxar a corda, sabe? Para lhe devastar, às vezes, a vida, a família, os sonhos, as finanças. E, de repente, a pessoa cai na cilada. É muito importante você saber disso. É a única forma, hoje, neste pacto, que o diabo tem de agir na vida de um cristão. É pela carne. Então, ele sabe que ele não pode nos tocar. Mas ele sabe o que está na nossa carne. Se essa carne começar a cobiçar, a nos seduzir em qualquer área da vida, ora, amado, isso não é pecado. Mas quando nós damos vazão a esse desejo e cegamente nós efetuamos o que a nossa carne quer, então nós pecamos. E aí gera morte na vida, gera tragédia. Você pode estar, e eu, no reino de Jesus Cristo, mas vivendo uma vida aquém das promessas. Muito longe da herança que nós temos em Cristo Jesus. Por quê? Porque muitas vezes o crente cai nas ciladas do diabo. E eu quero lhe mostrar isso em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, olha só. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa ser fortalecido em Cristo e na força de Cristo. Então não é nada de carne. Ele diz mais, revestivos, é você que faz isso. Você que se reveste. Todos os dias você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. É a proteção de Deus. É as defesas que Deus nos dá. Isso é pelo conhecimento, porque você não vai botar verdadeiramente uma espada na mão, uma couraça, um capacete. Não é isto. Mas você tem que se proteger e tem que prestar atenção. Que todos os dias, você que se reveste de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui tem revelação. Porque as pessoas dizem assim, olha, você tem que ficar firme contra o diabo. Não! Você não tem confronto direto com o diabo. Você que é salvo. Você não tem que ficar firme contra o diabo. Você tem que ficar firme contra as ciladas. O que são ciladas? Arapucas, armadilhas, astúcias. Você está compreendendo? São montagens armadas pelo diabo para você cair. Os laços do diabo para você pôr o pé. O diabo não pode tocar em você. Como é que ele age? Armando ciladas. E ele é um ciladento, desgraçado, desempregado do céu. O que é um ciladento? Desculpa, não existe esse termo em português, mas é para você entender. Ele passa o tempo todo dele armando e arquitetando ciladas para você cair. E você só cai se na sua carne você não perceber os momentos em que a cobiça começa a florescer e lhe seduzir. Pode ter certeza, se você estiver envolvido com a sua carne, com as cobiças, os desejos da carne, o diabo sabe disso, ele não lhe toca, mas ele arma uma cilada, exatamente nessa área onde você tem uma fraqueza da carne.
E é ali que os crentes caem. E depois começam a fazer guerra, batalha espiritual. O diabo diz, bobinho, eu não tenho mais que lutar contra você, nem você contra mim, porque o Senhor já fez esta batalha ganha na cruz do Calvário. Qual é a nossa luta, então? É contra as ciladas do diabo. E aí, amado, você precisa tomar conta da sua carne. Por isso, Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Isto é o que nós estamos fazendo. Amém? Amanhã tem mais. Tenham todos um bom dia.